Agora vocês vão ver um conteúdo raro. Vocês vão gostar. Os episódios de domingo foram de Chaves, A Perna Quebrada, parte 2, e de Chapolin, O Lobisomem e Foi Pênalti ou Não. A Perna Quebrada é um bom episódio. Adoro a parte do Chaves e do Kiko armando atropelamento, entre aspas, com o ketchup do Seu Madruga. Apesar de ser sem sentido pra caramba o Kiko chorar e ficar nervoso com o Seu Madruga pela morte, entre aspas, do Chaves. Mas também, né, Chespirito e o personagem pirado que é o Kiko não se admira, não. Enfim, contudo, eu ainda prefiro a versão de 73, em ambas as partes. Lobisomem do Chapolin, né, eu acho demais aquele episódio. Acho muito boa as atuações do elenco, como a do Ramon, né, fazendo lobisomem com aquele dente velho falso. E do final, no qual eu acho engraçado o Ramon falando, tirando todas as partes lá do disfarce, falando assim: o cabelo é falso, a barba é falsa. Aí depois ele fala, e o nariz também é falso. Ah, não, o nariz é de verdade. E também o final do Chapolin lendo a notícia errada do jornal, citando, acho, o Corinthians e o São Paulo. Sobre o sketch, a edição do SBT no sketch ficou bem lascada, né? Mesmo assim, o título do sketch é sensacional e o sketch também, por si só, é muito bom. É de cagar de rir o Montito paquerando a Florinda velha lá, fazendo aquelas caretas, é muito bom. É uma curiosidade, só para finalizar, é que no sketch citam a partida Brasil e Polônia, que no original é México e Polônia. A Maga só substituiu México por Brasil. Esse jogo, México e Polônia, foi realizado no dia 10 de junho de 78, que o México perdeu de 3-1. O jogo foi de 10 de junho, esse episódio, se não me engano, é de 10 de junho. É de julho. Esse episódio é de julho. É isso. Gosto bastante das estatísticas de 78, talvez porque eu assisti muito quando eu era criança. Acho uma versão mais completa que a de 73. Acho que tem boas piadas, apesar de ter aquelas falhas de roteiro típicas do Chespirito, onde um personagem não condiz muito com a situação, que nem você citou do Kiko, fica bravo com seu barriga. Quanto ao Chapolin, tivemos finalmente um sketch perdido, a dublagem inédita, a dublagem revelado pra gente pelo Multishow. Ainda bem que não foi redublado, apesar de que eu achei que os dubladores não estavam tão inspirados fazendo velhinhos nessa versão quanto em oportunidades anteriores. Quanto ao do Lobisomem, eu acho um clássico do Chapolin, que ficou um bom tempo fora do ar do SBT, mas que quando eu era criança eu assistia muito. Foi um episódio que me marcava, porque ao mesmo tempo quando eu era criança me dava medo, mas eu achava engraçado e adorava o final. Ainda bem que ele reapareceu depois de ficar sumido tanto tempo do SBT. O Multishow está fazendo um bom trabalho nesse sentido, mas não gosto das sketches invertidas, que nesse episódio me irritou ainda mais por ser inédito. Eu queria ver a ele como foi concebido originalmente, né, o sketch inédito. E a edição que o lascada do SBT quando os semelhantes foram ao ar também irrita bastante com aquele título colado daquela forma. Mas foi bom assistir. Então, as estatísticas, eu gosto desse episódio, acho divertido, mas eu prefiro a primeira versão do episódio. Acho mais divertida aquela primeira versão de uma parte só. Sobre o Lobisomem, eu adoro esse episódio, principalmente a parte que o Ramon começa a tirar as coisas da cara dele. Eu acho bem engraçado aquilo. O Não Foi Pênalti era o sketch que eu mais queria assistir, e foi o sketch que eu fiquei com mais raiva que o SBT não passou em 2013. Porque a versão em espanhol dele é muito engraçada. Então eu sempre quis ver dublado. Então, claro que eu gostei que eles não redublaram esse episódio, né? Basicamente isso. Na segunda foram exibidos de Chaves, Seu Madruga Sapateiro, parte 1, e de Chapolin, Dinheiro Chama Dinheiro, mas Ladrão também. Eu gosto muito dessa parte 1 do episódio do Chaves, eu acho ela muito engraçada, principalmente para aquele diálogo lá da galinha ter deixado o Chaves comer o ovo. Uma coisa que eu racho o bico de tanto rir, cara,
É o seu barriga pisando nas taxinhas, o Kiko pegando o radinho, a musiquinha lá, o instrumental do Barulhos na Cidade. Velho, é muito bom, cara, aquilo lá. Enfim, meio que empata com a versão de 73, que também é demais. Dinheiro chama dinheiro, mas ladrão também, eu acho muito engraçado também. Eu gosto muito do diálogo, velho, do Chapolin com a Florinda lá. Ela, caiu, Chapolin? Ele, não, peguei um atalho. O Edgar, cara, ele foi sensacional na atuação desse episódio. É tipo um botijão, sabe? Também dou muita risada da reação dele ao pensar que o Chapolin ia roubar junto dele, quando o Chapolin fala, eu tô fazendo o mesmo que você. Eu acho também boa a versão de 75 com o Ramon, que faz tipo um peterete. Seu Madruga Sapateiro, outro clássico absoluto, né? Mostra como Seu Madruga é uma pessoa que, apesar de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, ele tenta trabalhar, ele vai atrás, ele se vira, mas sempre alguma coisa dá errado pro coitado, né? Esse episódio tem uma dublagem que me agrada, do lote de 90, e o SBT talvez tenha exibido ele demais, porque às vezes soa cansativo até. É uma saga em várias partes também, né, que é interessante ver no Multishow exibindo na ordem cronológica, que você vê uma por dia e fica esse gostinho de continua no próximo episódio, que eu acho bem interessante. Nos anos 80 tem uma versão muito boa do Jaiminho, o Sapateiro Ancião. A versão dos anos 90, que é um remake também, com o Jaiminho já não é tão legal, que foi a que chegou dublada aqui. Quanto ao do Chapolin, eu acho mais interessante essa versão do que a que tem o Seu Madruga, né? Tipo, fazendo um estilo Peterete, né? O Ramon como bandido. Gosto dessa versão porque o estilo bobão do Edgar pro bandido, ingênuo, achando que o Chapolin ia roubar junto com ele, acho que deixa o episódio ainda mais engraçado. Mas é um episódio que a gente vê o Chapolin com o outro lado heróico dele, o Chapolin querendo ajudar em troca do dinheiro, né? E a mulher, não, você não vai aceitar, né, Chapolin? Aí ele, não vou aceitar. Então a gente vê o herói tipicamente latino, sabe, assim, isso dá um ar pro Chapolin de anti-herói que eu acho bacana. Seu Madruga Sapateiro. Engraçado, muito engraçado. Essa saga toda eu gosto muito, porque tem umas tiradas engraçadas. É melhor que a versão de 73. Até porque a versão de 73 a gente não conhece o final, né? Eu gosto bastante da atuação dos dubladores nesse episódio. O episódio do dinheiro, do bilhete, eu assisti tantas vezes. O meu pedaço preferido é o Chapolin fazendo besteira lá, dando vaso no final, aquilo ali é hilário. A cara de bobo do Chapolin quando percebeu que fez a besteira. Gosto bastante daquele episódio, enfim. Na terça-feira foram exibidos os episódios O Sapateiro Prodigioso, parte 2, e A Mansão dos Fantasmas. A parte 2, né, de Sapateiro, eu acho boa também. É um remake esticado da parte 1 de 73. O bom é que tem um clássico lá do Me Diga, Papi, que é sensacional. A Cecília arrebentou nessa parte, e a atuação da Maria Antonieta também é muito boa. Deixa de ser uma simples encheção de linguiça, né? Mansão dos Fantasmas, né? É um episódio bem bacana, achei bem bacana. E é um episódio inédito com um roteiro inédito. Não tem um remake, não tem uma versão anterior conhecida, né? Parece que tem uma versão em 75, no começo de 75, só que é perdida mundial, né? Valeu aí, Televisa! Nesse episódio, a atuação do Ramon foi foda demais, cara. Em ambos os papéis, do fantasma lá e no velhinho lá, que o pessoal fez uma teoria que ele é o Cácaro, né? O cara lá do cinema. E uma cena que me fez rir muito foi a da Florinda dizendo algo como: Chapolin, você não pensa em fazer algo? E o Chapolin fala: mas é claro que sim, joga café no Carlos. Depois do Carlos jogar café nele com o empurrãozinho do fantasma. Teve a cagada da Protelli no último bloco, né? Que começa do nada, cara. Eu não sei se o Chespirito deu uma louca e começou do nada, ou foi cagada da Protelli. Além de uma inserção nada a ver, cara. A dublagem eu achei boa, mas eu achei que foi muito mal dirigida, cara.
o Saido, ele não fez voz de velhinho, avô da Florida. Eu não sei se ele não sabe mais fazer, ou se o pessoal não se preocupa mais com isso na direção. É lamentável. Mesmo assim, o Saido, eu achei ele demais, aquela parte que o fantasma da risela. Saido foi demais. A sonoplastia eu achei bem razoável, né? A Ecois, aquela BGM lá, que deixa o Bruno Sampa pirado nos nervos. É isso. Nada novo na parte da sonoplastia. Gosto do Sapateiro Parte 2 pela chance da gente ver algumas piadas sendo bem desenvolvidas, como você mesmo citou. A dublagem está muito boa. É o típico lote de 90, bem feito, com a Cecília dando um show como a Chiquinha, mas também todos os outros personagens bem. É aquela dublagem que dá gosto de assistir o episódio em português, que deixa ele bem melhor do que o original. Quanto ao episódio inédito do Chapolin, quando eu vi a primeira vez o relato de que ele ia ser exibido, já que eu não tinha visto ele em espanhol, o Fórum do Chaves colocou como sendo um remake do Tesouro do Pirata Fantasma de 75. A única coisa em comum entre os dois é o Ramon, teoricamente, fazendo um fantasma e ter a Florinda indo lá à procura de algo, né? Em busca de algo. Mas de resto, é um episódio completamente diferente. O final dele é meio Scooby-Doo, né? Com aquela coisa dele fazendo truques com a câmera para parecer um fantasma. Parece final de desenho quando as crianças descobrem a verdade. O momento nonsense do final, quando o Chapolin some sendo puxando tipo um zíper, também mostra que Chespirito estava numa fase bem inspirado nesse momento. Eu achei bem interessante todo o contexto do episódio, apesar de que tem suas falhas de roteiro, né, de lógica até, repete algumas piadas, como todo mundo entrar dentro do baú, como no episódio do Cientista Louco. Tem alguns momentos que dá um medinho. Acho que se fosse exibido quando eu fosse criança nos anos 90, eu ia falar, nossa, isso daí dá um medinho. Mas vendo agora, dá pra ver a loucura que é aquele esqueleto que foi dublado pela Tônia Mesquita aqui no Brasil, ficou engraçadinho. Enfim, é um episódio bom. É um episódio que eu gostei de ter assistido, me surpreendeu em alguns momentos, mas novamente o Chespirito fazendo o falso fantasma, o falso monstro que não existe de verdade, né? O que já era uma tradição, especialmente lá no começo, em 73, 74. Então, a parte 2 do Seu Madruga Sapateiro é a que tem a parte do radinho, é a parte 2, né? Eu sempre me confundo quando é saga assim e tal. Mas, vai ver a parte 2 mesmo, eu confundi lá, né? enfim, tem essa cena do radinho que eu gosto muito. Tem a cena da Chiquinha, escuta papi, que aquilo ali eu acho sensacional. É uma das melhores dublagens da Cecília nesse episódio. É muito engraçado aquilo. Aquela sequência toda é muito engraçada. É um episódio que eu já assisti várias vezes, então todo mundo já assistiu várias vezes, então não tem mais o que dizer. Sobre o inédito, a Mansão dos Fantasmas. Esse episódio eu conhecia uma versão muito parecida de 90, que foi dublada pelo Cassiano, A Volta dos Vivos Mortos. Era basicamente isso, era um fantasma movido por meios eletrônicos, né, tal. Mas o que me causou estranheza foi o fato do Saido não ter feito a voz de velhinho, já que ele tinha feito um episódio do Debilitador Potencial. Se ele não soubesse fazer a voz de velhinho, ele não teria feito o Debilitador Potencial. Para mim, isso é falha da direção. Mesmo assim, a dublagem dele foi boa, mas eu esperava mais se ele tivesse feito a voz de velhinho corretamente. Mas, repito, a culpa não deve ser dele. Mas, enfim, gostei bastante do episódio. O Daniel em Chapolin sem comentários é muito bom. E várias cenas engraçadas também, aquelas risadinhas do Ramon que o Saido faz como ninguém. Gostei do episódio, dou uma nota 8 para ele. Na quarta foram exibidos Seu Madruga, o Sapateiro, parte 3, e O Mosquito Biônico. Eu acho a melhor parte da saga do Sapateiro essa parte 3, é muito boa. Eu acho hilário o começo lá do Chaves tirando o sapato do professor Girafales, rola aquele diálogo lá do Escola de Londres, né? O Seu Madruga fala do tipo, acho bem legal.
E eu acho muito icônico o Gastaldi em pleno lote de 92 narrando cola, quando estava escrito, acho que pigmento, alguma coisa do tipo. O final também eu acho bem legal. E o legal, assim, que dá para ter uma ideia de como deve ser a versão de 73, né? Que é perdida mundial, infelizmente. Tito Biônico, só digo uma coisa: um dos piores episódios do Chapolin. Se não o pior. Só isso. A parte 3 é bacana porque dá uma ideia de como deve ser o Perdido Mundial, como se encerra a saga originalmente. E eu gosto muito porque é o lote de 92, que é o meu preferido. Aquele lote gostoso, aquela dublagem bem feita, caprichada, os dubladores empolgados. É uma coisa gostosa de se ver e encerrou a saga bem. Eu acho que foi um final digno para uma saga que foi muito exibida pelo SBT, que é clássica pelos motivos que eu já falei. Encerrou com chave de ouro, com um lote excelente, com uma dublagem muito boa. Quanto ao do Chapolin, concordo que é um dos piores episódios da série. Mais do que isso, é um episódio arrastado, é um episódio cansativo, que originalmente era só um quadro, né, pequenininho, que inclusive em 75 foi exibido com o Dom Juan Tenório, e que ele, como um episódio inteiro, fica uma coisa arrastada, uma coisa sem muito sentido mesmo, porque você tá vendo aquilo, você fala, tá, e agora? Vão repetir o quê? Vai para onde? Porque você vê que a coisa tá travada, que eles estão enrolando. É um episódio que eu acho muito ruim, que não me agrada de forma nenhuma. Então, a parte 3 do Sua Madruga Sapateira é engraçadíssima. O lote de 92 é maravilhoso. Aquele final do Chaves com a boca presa de leite que é cola, né, tal. Ele confundiu cola com leite, é engraçadíssimo. Eu fico imaginando se é esse o final da primeira versão, né? Que às vezes o X-Espírito trocava os finais, né? Sobre o Mosquito Biônico, eu acho chato. Dormir assistindo. Quando o episódio é muito chato, cara, o negócio quase meia-noite, não dá certo. Eu acho extremamente chato, entendeu? A piada mais engraçadinha é aquela eu vou me mover para baixo, eles não colocam nessa versão, se eu não me engano, não tem. Na de 75, a melhor piada é essa. Entendeu? Mas tirando isso, o final teve uma surpresinha do negócio do elefante biônico, mas nada demais também. Na quinta-feira foram exibidos o Concurso de Beleza, outro do nosso querido lote de 92, e o Show Deve Continuar, parte 1. O do Chaves, né, o Concurso de Beleza, é um episódio sensacional, cara. Tem muitas cenas memoráveis, né, como da Miss Clotilde, aquela do chapéu extremamente exótico, e aquela frase lá do professor: o concurso de Miss Universo pela televisão, o concurso de Miss Universo pela televisão, me traga um cafezinho. E eu acho o final muito engraçado lá, né? E o Kiko lá sem ninguém, olhando, felizão, que nem um maluco. Lote de 92 reina como sempre, né? E lamentável Noise Reduction e o zoom do lote Kiko. Televisa, ó. Televisa, se você estiver vendo esse vídeo, ó. Valeu! Show Deve Continuar, parte 1, né? Finalmente a saga passando completo por aqui, né, cara? 6 partes, faltou uma, né? Sem contar que a última o SBT escondeu por não sei quantos anos lá. Essa daqui com o Cácaro, né? Chamando o Chapolin. Finalmente o pessoal mais leigo se descobrindo o porquê deles ficarem lá comentando sobre o cinema à toa. Não foi do nada, teve uma justificativa, né? Esse também é o primeiro episódio com a abertura daquele print, eu não sei se é print, aqueles print mal tirados, sabe? A gente fala assim, print mal tirado. É tipo uma tela assim, só, não tem movimentação, sabe? Pois é, tipo isso. Gostei de todas as paródias, né? Principalmente a do Professor Aloprado. Cara, eu ri demais daquilo. O Nelson dublando, ele foi demais, cara. Além da atuação do Carlos, que é muito boa. Sobre a dublagem, né? O Daniel, achei ok, né? Bom. O Seidel, mais uma vez, não fez a voz de velhinho, coisa da direção, né? Que eu achei ruim, né? E como eu falei, de eu gostar do Nelson, né? No Professor Aloprado, eu achei desnecessária a dublagem das paródias. São todos mudos as paródias, né? Por exemplo, o Gordo lá, o Berriel fazendo
Tá bom o Frankenstein, porque ele fez. Ah! Dava pra ver que ele tava fazendo um barulho lá. Mas, cara, não tinha necessidade o gordo, cara. Não tinha necessidade daquilo lá. Enfim, é isso. O legal do episódio do concurso de Miss Universo é que no original ele foi exibido no México mais cedo, antes da exibição do concurso mesmo de Miss Universo. E aqui no Brasil a exibição do Multishow coincidiu de ser bem na semana em que o Miss Universo realmente ocorreu. Foi exibido aqui no Brasil pela Bandeirantes, pela TNT no domingo. Ficou em cima do lance, digamos assim. Um episódio, lote 92, bonito de se ver, com a Helena perfeita, Osmiro dando um show, os dubladores tudo em ordem. É um episódio que merecia o selo de icônico, porque sempre que o SBT exibia, chamava atenção porque era um episódio bem diferente de tudo que se vê em Chespirito. Tanto que não tem relato de um episódio nem antes nem depois que seja remake desse, ou que esse tenha sido remake. Então é um episódio único, um episódio excelente, um episódio que vale a pena ver e que merecia ter esse destaque pelo Multishow com uma chamada própria. Imagina que legal a cena da Dona Clotilde na chamada, a cena icônica dela se sentindo a Miss, merecia. Quanto a Chapolin, finalmente temos o início da saga. Eu mesmo, quando assistia quando criança, não entendia por que do Chapolin passeando com aquele idoso e vendo filmes. E a gente viu um outro lado do Chapolin. Ele não apenas salva pessoas, ele as consola, ele as escuta. Então é o Chapolin psicólogo, né, agora em ação, ouvindo aquele ancião, aquele senhor, contando as histórias do cinema. Quando eu trabalhava como professor de crianças de teatro, eu fiquei uma época no Macunaíma, onde eu era assistente de uma professora de crianças e eu eventualmente a substituía, e sugeri a gente fazer uma adaptação dessa história. Então uma criança fazia o velhinho, em vez do Chapolin tinha uma criança que era uma repórter que escutava as histórias dele, e a gente passeava por vários filmes, alguns clássicos tipo Chaplin, mas também alguns novos como Matrix. Então ficou uma experiência bem interessante, as crianças gostaram muito, os pais gostaram muito, foi bem legal. Chespirito inspirando muita gente, como me inspira. A dublagem desse episódio eu não gostei. Apesar do Nelson ter deixado o quadro do professor Aloprado engraçado, a ideia deste episódio, quando foi concebido pelo Chespirito, era homenagear filmes mudos. Era os sketches serem mudos. Aí chega aqui no Brasil, não sei se por uma decisão do tradutor que colocou isso no texto para ter reações, ou se foi por uma decisão do diretor, decidiram fazer os sketches todos dublados. Então temos o Berriel fazendo vozes pro Gordo, reações pro Gordo, temos o Mauro fazendo reações do Frankenstein, que ficou muito estranho. Enfim, decidiram dublar o que não era para ser dublado. Vamos respeitar a obra original? Vamos fazer como o Chespirito imaginou o episódio, em vez de querer criar muita coisa com a dublagem brasileira que não existe, que não faz sentido? Isso é um trabalho amador. Se acha no direito de mudar algo, de querer criar em cima de algo que interfere diretamente à obra original. Querendo ou não, um Major Gouveia, por exemplo, ou um Tapete do Cagiva, não interfere assim na obra original, deixa lá o sentido original. Aqui não, tiraram o sentido original dublando os esquetes mudos. Não gostei. Então, concurso de Miss Universo pela televisão, concurso pela televisão. Enfim, o episódio é muito engraçado. Esse episódio, se eu não me engano, tem uma versão de 87 com Raul Padilha. Eu vou olhar aqui, mas se eu não me engano tem sim. Eu lembro de ter 83 e 84. Se eu não me engano, a de 83 é concurso e a de 84 é reprise. Olha só a audácia do Chespirito. Como sempre. Reprise, Miss Universo. Então, pois é. Eu me lembrei que tinha esse remake. Eu acho que o único que não tem remake mesmo é o dos Churros. Pelo menos que a gente conheça, né? Enfim, muito engraçado. Futebol americano também. Até aparecer. Então, são episódios muito engraçados. Esse quer dizer, o do concurso é muito engraçado. Aquele final do cara de retardado mental é excelente, cara. Muito bom. A dublagem de 92, maravilhosa. O show deve continuar a parte 1, até que enfim conseguir ver a saga completa, né? Porque se fosse depender do SBT, não ia ver nunca. Mas aí tem um lado negativo, que dublaram coisas que não eram para ser dubladas, né? Aquilo ficou extremamente esquisito, entendeu? Principalmente no sketch do Gordo e o Magro, porque o Gordo e o Magro
todo mundo sabe que é mudo, né? Todo mundo sabe que é mudo, é uma coisa universal. Então, e o Saido não fez a voz, ou seja, a direção da dublagem, em vez de se preocupar com a voz do Saido, que era para fazer de velhinho, se preocupou com coisa que não tinha que se preocupar. Nota 10 para o episódio, nota 5 para a dublagem. A única coisa boa foi o Daniel, que fez ok, e foi o Nelson lá no Professor Loprado, que o Nelson é genial, né? Na sexta, foram exibidos O Banho de Chaves e O Show Deve Continuar, parte 2. O Banho do Chaves é meu segundo episódio favorito. Gosto muito dele, esse episódio ele é demais. Eu racho de rir com o primeiro bloco da escolinha, sabe? O Godinho tocando gaita lá, o Yoi comendo. É muito bom. Se tornou um episódio puta icônico pra mim, cara. Principalmente por algumas falas. Por exemplo, a Pops falando lá, isso que está fazendo é uma porcaria. E aquela parte lá que a Florinda fala algo mais ou menos assim pro professor. Desculpe por ter que receber com essa cara. Essa Madruga vira e fala, e por acaso tem outra? Velho, a cara do Ramon é mais engraçada que a piada, cara. É genial, cara, muito bom. E a do Kiko, né, aquela fala que acho que chama ele besta e idiota. Aí o professor fala, isso, Chiquinha, falou certinho. E o Kiko fala, estão todos contra mim? Genial, cara, genial. O Cinema parte 2, né, eu acho muito boa. Só não é melhor que a parte 5, né, que tem a Rainha de Sabá, essas coisas que a gente vai falar outra hora. Eu acho nessa parte 2 muito hilário o Ramon, cara. Ramon é um mito demais. Também gosto lá do Charlie Chaplin, da Carol, que a Florinda fez. Eu só não gosto do sketch do Gordo e o Magro. Acho meio chatinho, meio arrastado. Mas o resto, tudo bacana. Vamos lá. O Banho do Chaves, eu acho um dos semelhantes mais diferentes. Eu nem classificaria ele como semelhante, porque eu acho ele outro episódio que pega coisas do de 75, mas também monta com outras coisas. Acho que é um 78 inspiradíssimo. Quisera nós que todos os remakes ou semelhantes fossem que nem esse. Um episódio que acrescenta, um episódio engraçado. Uma pena o SBT ter classificado ele de semelhante e exibir de vez em nunca. Acho que faz uns 2 anos que não exibe. É um episódio que o SBT deveria exibir sempre. Gosto bastante, concordo que é um dos melhores da série também, na minha opinião. Acho que o Multishow acertou na ordem cronológica também, porque dá para ver a evolução de 78 claramente. Quanto a Chapolin, o show tem que continuar, o show deve continuar. E eu quero acrescentar que eu não gosto dos quadros com Chaplin e com o Gordo e o Magro. Eu acho eles chatos, mas esse episódio tem algo muito bacana, que é a Pantera Cor-de-Rosa. O Ramon dá um show, é o Peterete Cor-de-Rosa, né? Quanto a Carol Burnett, eu acho que a Florinda faz um bom trabalho. Eu gosto muito da Carol Burnett original, acho ela uma comediante espetacular. Acho que a Florinda talvez não tivesse sido a melhor opção para interpretá-la. Acho que a Maria Antonieta talvez combinasse mais com o timing cômico da original. Mas ficou legal. É um episódio que era como começava a saga no SBT, né? Então eu tenho um apego emocional a ele, mas que comparando com as demais partes, está longe de ser a melhor. Então, o banho do Chaves é muito engraçado, principalmente aquela parte que o Kiko entra com aquele lençol, que dá uma impressão que ele se borrou nas calças ou algo parecido. É muito engraçado aquele primeiro bloco. Foi um pecado aquele episódio ter ficado engavetado esse tempo todo. E pena que tem aqueles cortes bizarros, né? Que deve ter sido problema na fita. Não sei se foi problema na fita da televisão ou no áudio da dublagem. Eu nunca assisti ele em espanhol. Não sei se vocês podem me tirar essa dúvida aqui. Mas, enfim. Adoro o episódio. E não deveria ter tido um remake em 79, né? Teve um remake bem, bem, bem rápido. Mas esse episódio em si é maravilhoso. Muito bom. Várias piadas inéditas, podemos dizer assim. Um episódio que o SBT classificou como semelhante, para variar, fazendo besteira lá, né? Sobre a segunda parte do Chapolin, finalmente foi como segunda parte, né?
Embora a gente sabia que era a segunda parte, mas a SBT sempre quis enganar os fãs menos ligados a isso, né? Adoro aquela cena da Pantera Cor-de-Rosa, aquela narração espetacular do Marcelo Gastaldi fazendo o letreiro, que é uma coisa que eu sinto falta, embora o Carlos Vegas esteja fazendo bem, eu sinto falta do Daniel lendo esses letreiros quando é Nações Veracruz, entendeu? Eu sinto falta disso. A melhor coisa dessa parte 2 é o sketch da Pantera Cor-de-Rosa. O resto eu acho engraçadinho e é isso. É que ela cometeu uma falta grave. Pois é, porque o senhor deu um chute no Kiko. Mas a gente estava jogando futebol. A mim pouco importa se estavam jogando futebol. E além do mais, esse é um esporte idiota que só agrada mesmo a gentalha. Perdoe-me, dona Florinda, mas também gosto de futebol. É sério? Mas é claro, jamais perdi uma única partida do Grêmio. Até a pé nós iremos. Grêmio, 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 ha, ha. Grêmio, Grêmio, ha, ha. Grêmio, para o que der e vier. No sábado foram exibidos Batendo uma Bolinha e o Show Deve Continuar, parte 3. Batendo uma Bolinha, cara, eu acho um episódio muito bom, cara. É um dos melhores de 78, junto com o que passou sexta, né, do Banho do Chaves. Outro episódio fenomenal, as atuações, as piadas, o Edgar jogando seu barriga, né, jogando bola com as crianças lá no final, falando Coringão, é muito bom, cara. Teve redublagem, né, a redublagem da Ação de Veracruz, já que esse episódio foi dublado originalmente Sound, talvez até pela Maga, já que esse episódio passou numa chamada de 1990, junto com o do Banho, de uma chamada do disco do Chaves. No mais, eu prefiro a versão de 73, né? E sobre a redublagem, eu só não gostei muito daquele negócio lá de trocar Santos por Grêmio, que saiu meio nada a ver, já que o negócio do Santos casou certinho na dublagem e o sound, e tinham que manter. Felizmente não manteram e deram um baita de um vacilo. Show Deve Continuar, parte 3. Eu acho que ele é um pouquinho arrastado, né? Já que parece que tem só 3. Se não me engano, aquele lá de Deus Lhe Pague, o do Guilherme Tell, e o do meio eu não tô lembrando agora. Mas enfim, eu gosto muito do Guilherme Tell, dessa versão, né? 78. Eu acho a melhor versão do Guilherme Tell. Muito boa. É isso. O episódio do Banho do Chaves quase foi redublado. Escapou da redublagem, ainda bem, já que é um clássico. E esse de hoje, né, que a gente está comentando, foi redublado. E com isso a gente perdeu uma das únicas citações que virou clássica na Rio Sound, que foi a citação ao Santos. Trocaram por Grêmio, o que não faz também muito sentido, porque a gente sabe que os torcedores, em geral, são regionais. Estando na vila onde todo mundo está falando de times de São Paulo, me vem um Grêmio, ficou meio fora do contexto. O Santos caberia melhor, até porque o Santos Futebol Clube, ele é um time como Corinthians, como São Paulo, como Palmeiras, que são os 4 principais aqui da capital, criaria um clima de rivalidade maior entre eles, né? Quanto ao seu Barriga, no original ele torce para um time, que é o Monterrey, que é um time de elite, time de ricos lá, e combina com o personagem, né? É um time onde a maioria dos torcedores tem essa característica de serem pessoas com uma elite maior mexicana. Aqui no Brasil, eles colocaram Corinthians, que é um time mais popular, conhecido como um time da massa. Talvez caberia melhor ele torcer, sei lá, para São Paulo, para algum time que é mais associado à elite também no Brasil. É uma referência ao personagem que acabou sendo perdida. Não vejo muito seu Barriga torcendo pelo Timão. Mas, fora isso,
Foi uma boa dublagem, onde foi bom termos a volta do Seidel e do Nelson, que não tivemos na Rio Sound, mas por outro lado a gente perdeu o Osmir. Eu acho que o Mauro não se saiu tão bem nesse episódio. Daniel também oscilou bastante. É uma redublagem que eu acho que não me agrada, mas também não me desagrada. Passa. Quanto ao show tem que continuar, essa parte 3 eu acho interessante, porque tem Angelines, tem Maria Antonieta, são atrizes que quase não participam do Chapolin. Eu gosto bastante da dublagem, porque temos a Cecília fazendo um menino em Guilherme Tell, que eu acho que combina mais. Então eu acho que ficou legal. Acho uma pena a Cecília não ter feito o Guilherme Tell de 75, porque ela já tinha feito o personagem em 78 e foi um trabalho muito bacana. Tem outros quadros legais, como Don Quixote, mas eu ainda prefiro o Don Quixote do Chaves, nesse caso, que passou no programa do Chaves. A dublagem é ok, uma dublagem maga de 90, não tem nem o que criticar, mas também não chega a se sobressair, fora o que eu já citei. Apesar dos quadros serem arrastados, de serem apenas 3, eu acho um dos melhores episódios do show da saga Tem que Continuar. Eu acho que encerrou bem a semana. Vamos lá, batendo uma bolinha. Enfim, batendo uma bolinha, estreou com a dublagem da Rio Sons, né, tal, e tiraram a melhor coisa, que era a piada do Santos, né? Então, não gostei dessa nova adaptação. Achei que o Saido estava extremamente rouco nesse episódio, extremamente rouco. A primeira fala lhe dá até uma desafinada de voz. É impressionante. Sei lá, cara. Embora a dublagem, ele tenha ido super bem no quesito de interpretação, mas não sei o que acontece com a voz dele às vezes. Fica muito rouco. O Nelson, muito bom, como sempre. A Marta também. O Mauro, eu achei que foi ok. O Mauro lembra muito Potiguara, na minha opinião. Ele não imita Osmiro, ele imita o Potiguara, entendeu? Também outra coisa sobre o Batendo uma Bolinha é que o Daniel deu uma melhoradinha de leve, né? Eu prefiro o Daniel fazendo o Chapolin, né? Ele faz o Chapolin muito bem. E o final desse episódio eu acho sensacional, o Seu Barriga jogando bola com as crianças lá, por causa que a dona Florinda ameaçou não pagar o aluguel. Acho esse final de episódio a diferença de eu preferir essa versão. O show deve continuar a parte 3. Então, o episódio, além de eu não gostar muito dessa história do Don Quixote, que ele faz 230 vezes, né? É impressionante. Toda hora ele faz isso. Ele fez umas 200 versões desse Don Quixote, né? Essa do cinema é a melhorzinha, mas mesmo assim eu acho que ele força nessas histórias. Eu gosto do Deus lhe pague, acho bem engraçado. Aquela atuação do Roberto é muito boa. E o último sketch do Guilherme Tell, eu acho sensacional a atuação da Maria Antonieta e do Ramon Valdez. Também acho que a Cecília deveria ter feito a primeira versão de 74, até porque a Sandra nunca dublou a Maria de menino. Nunca, em nenhuma ocasião ela chegou a fazer a Maria de menino. Então, foi um erro de escala mesmo, na minha opinião. Um erro de escala sério isso. Nada contra a Sandra, mas ela nunca fez o personagem. E ela fez 2 vezes agora na São José da Cruz, desculpa. E pra mim foi errado, entendeu? Se ela nunca fez aquele personagem, deveria ter ficado com a Cecília, que faz o personagem sempre, entendeu? Enfim, é isso. Na minha opinião, o melhor de Chaves foi, sem dúvida, o Banho do Chaves. É meu segundo episódio favorito. Só perde pro Festival da Burrice. Primeiro episódio da escolinha. Muito bom. Pior do Chaves da semana, piorzinho, foi a parte 2 da Perna Quebrada. Melhor do Chapolin foi o Show Deve Continuar, parte 2. E o pior do Chapolin foi, sem dúvida, o Mosquito Chatônico. Bom, na minha opinião, o melhor do Chaves foi o Banho do Chaves de 78, um episódio genial, muito engraçado. O pior do Chaves, eu vou ficar combatendo uma bolinha pela redublagem, que tirou a melhor piada da Rio Sound, o melhor momento Rio Sound. Ele não é o pior episódio, mas como a gente analisa um contexto geral de exibição, de dublagem, de tudo, eu vou deixar como o pior da semana Batendo uma Bolinha, que é um episódio legal, mas que a redublagem ficou ruim. Já em Chapolin,
Pior da semana, eu senti uma vontade de deixar como pior da semana O Show Tem Que Continuar a parte 1 por causa da dublagem mal feita dos esquetes mudos, mas ele marcou a minha infância, essa saga marcou minha infância e eu precisava ver a primeira parte dublada, isso me encheu de alegria, por isso o melhor da semana para mim é O Show Tem Que Continuar a parte 1, que finalmente vamos ter essa saga completinha, dubladinha, exibida na sequência certa. Pior da semana mesmo, não tem como ser outro, é o Mosquito Biônico, que é de longe um dos piores episódios de Chapolin. Então, vamos lá. O melhor do Chaves, com certeza, é o do banho, embora o do concurso de beleza também é engraçadíssimo. O pior foi batendo uma bolinha por eliminação. Foi por eliminação e por ter estragado a piada do Santos, né? Como o Flávio já falou. Chapolin Colorado, vamos lá. Chapolin Colorado, o melhor, pra mim, foi o do lobisomem. Não tem jeito. Eu acho maravilhoso aquele episódio do lobisomem. Eu morro de rir com aquele episódio do lobisomem. Ainda teve a sketch que eu tanto queria assistir. Aquela bendita sketch do Não Foi Pênalti. Eu tava puto desde 2013, que não foi exibido, né? Eu fiquei muito puto da vida. Então, pra mim, esse foi o melhor da semana. O pior, Mosquito Biônico, disparado. Disparado, 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 disparado e muito disparado. Mais uma menção honrosa pela dublagem da parte 1. Embora eu teria votado como melhor, como o Fly disse, se não tivessem cagado com a dublagem, né? Botado falas aonde não existia. Então eu fiquei com o lobisomem. É isso aí.